segunda aula. Hoje a gente vai falar um pouco das questões genéticas, especificamente de Mendel. Então, galera, boa aula para vocês. Eu espero que vocês gostem do que a gente está fazendo aqui. Eu espero que vocês entendam o conteúdo principalmente. E mais ainda, eu espero que vocês estudem em casa, porque é só estudando que vocês conseguem chegar aí à almejada vaga, né, que você vai concorrer no final do ano ao vestibular. Beleza? Então vem comigo, não perde tempo, vamos embora para vocês compreenderem o conteúdo legal. Olha lá, hoje a gente fala de Mendel especificamente. Quem era Mendel, cara? Mendel era um cara camponês da Austrália, tranquilo? Era um australiano, e que esse doido, né, por ele ser um camponês e tudo mais, se hoje em dia já é muito difícil um cara que vive no campo estudar, né? Agora, dirá naquela época, que é muito tempo atrás. Então, assim, lá por volta de 1822, quando ele nasceu, era extremamente difícil uma pessoa pobre chegar à universidade ou chegar a alguns méritos que a sociedade queria que as crianças, que os adolescentes e jovens chegassem. Beleza? Então, só tinha uma escapatória, só tinha uma forma de burlar as regras e o cara conseguir chegar, então, a estudar de fato, né? A única forma de você conseguir chegar a estudar de fato era entrando pro mosteiro, era se transformando em padre. Então por isso que ele tem essa cara meio de santo aí e tal, beleza? O nome dele é Gregor Johann Mendel. E isso é muito complexo analisar, porque a ciência, ela sempre teve um atrito com a religião, né? De todas as facetas. Então, por isso, na época lá dos antepassados, a igreja, elas pegavam os cientistas, colocavam dentro da igreja e eles faziam estudos para a própria igreja, tranquilo? Era o que acontecia, por exemplo, com Mendel. Mendel, ele estudou meio sorrateiramente, porque a ideia genética ainda não era bem aceitável. Tanto é que ele nasceu em 22, né? Morreu em 1884, e o estudo dele ele só foi ser comprovado, só foi colocado de fato na linha da ciência a partir de 1900. Então, tipo, o cara morreu sem, sem mérito nenhum dos estudos que ele fez, beleza? Então, esse monge, ele começou a estudar os cruzamentos genéticos entre ervilhas. E a partir disso, ele começou a perceber que quando havia essa interação entre os genes das ervilhas e tudo mais, as descendências, elas herdavam as características das ervilhas anteriores. Olha, observe como esse cara era o cara. Eu não vou falar um palavrão aqui, mas vocês estão ligados que poderia ser, beleza? Olha só, olha como esse bicho era o cara. Ele conseguiu fazer todo um fundamento genético sem, olha só, que doideira, velho, sem os ensinos ainda sobre célula. Ainda não existia conhecimento sobre célula, sobre citologia, tranquilo? E ele conseguiu descobrir tudo isso sem precisar dizer o que era célula, sem precisar dizer o que era DNA, sem precisar dizer o que era genótipo, o que era fenótipo, aquelas coisas que a gente estudou na última aula, beleza? Então, esse cara foi muito louco, ele conseguiu desenvolver aí todo esse procedimento. E ele criou basicamente duas leis. A primeira lei era chamada de Lei das Características que são determinadas por fatores, beleza? Da segregação desses fatores, beleza? Lei da segregação dos fatores. E como é que acontecia? O que é essa segregação de fatores? Depois que ele fez os experimentos, que daqui a pouco eu vou te mostrar, ele percebeu o seguinte, que cada característica que existia no indivíduo vivo, ele era causada por dois fatores, que na verdade a gente já estudou na aula passada, né? Que esses fatores, entre aspas, seriam os genes alelos. Então, dois genes alelos, eles vão condicionar uma característica no nosso corpo, uma só, beleza? Então, por exemplo, cor do olho. A gente tem dois genes alelos, um gene que veio do pai, um gene que veio da mãe, beleza? Cor da pele, dois alelos, um gene que veio do pai, um que veio da mãe, e assim sucessivamente, beleza? Então, ele criou essa primeira lei. Ele fala assim, ó, cada característica é determinada por dois fatores,
dois genes, que se separam na formação dos gametas. Um fator se separa na formação dos gametas, passando apenas um fator para cada gameta. Beleza? Então, isso, na verdade, nos faz lembrar da meiose, né? Meiose, meio, vem de metade. Significa dizer que numa célula com 46 cromossomos, no caso do ser humano, quando acontece a meiose, lá no final da meiose, né, a gente tem a produção de 4 células, cada uma com 23 cromossomos. Beleza? Então, essa é a principal diferença entre os seres. Essa é a principal diferença entre meiose e mitose. Beleza? Na mitose, uma célula mãe com 46 dá origem a outra célula com 46. Na meiose, não. É a metade. Tranquilo? Então, é dessa forma que se forma um gameta, que se produz um gameta. No caso do masculino, a gente produz cerca de 5 milhões de espermatozoides. Então, são 5 milhões de células com 23 cromossomos que vão ser liberados a cada ejaculação. Beleza? Agora, na mulher, cada mês a mulher produz um ovócito. E esse ovócito, galera, ele vai ser justamente o fator principal para acontecer a fecundação. Então, desses 5 milhões, um só vai conseguir penetrar no óvulo da mulher. Tranquilo? Então, aqui eu vou estar te mostrando como é que acontece essa segregação dos fatores. Ó. Aqui eu tenho os cromossomos. Esse indivíduo tem 4 cromossomos, observem bem. Né? Começa a fazer a meiose, olha, começa a separação desses cromossomos. Beleza? E aí, na hora do final, para separar, observe que eles vão começar a se juntar, os genes aí, ó. O Azão pode se juntar com o Bzão, o Azão pode se juntar com o Bzinho. O Azinho pode se juntar com o Bzão e o Azinho pode se juntar com o Bzinho. Beleza? Então tá aí, ó. São essas possibilidades de gametas que nós vamos ter, ó. O Azão Bzão pode acontecer, ou pode ser o Azão Bzão. Beleza? Pode ser, olha, Azinho Bzinho, pode ser Azão Bzinho, pode ser o Azinho Bzão. Tranquilo? Então, é dessa forma que acontece a meiose para a formação dos gametas. Então, galera, cada característica é determinada por um par de fatores. Mendel, ele chamou de fatores porque ele não conhecia, ele não sabia o que era gene alelo. Não existia na época esse conceito, beleza? E esses fatores eles se separam na hora da formação dos gametas, beleza? Cada um desses fatores vai para cada um gameta. Vamos lá. Então, o experimento dele, ele tem relação direta com as ervilhas, né? Ele começou a estudar as ervilhas. Então, para que ele conseguisse estudar essas ervilhas, ele deveria ter um porquê para estudar essas ervilhas. E, claro, lógico, ele estudou as ervilhas primeiramente, galera, porque era uma planta de fácil cultivo, existia várias características delas que poderiam ser observáveis, beleza? E também ela tinha uma potencialidade para autopolinização, beleza? Além disso, beleza? Ela gerava filhos em grande escala, ou seja, ela se reproduzia bastante. E, por último, além de se reproduzir bastante, ela gerava descendentes de maneira diferente. Ela poderia fazer a fecundação cruzada, beleza? Com seres diferentes, ou a autofecundação, beleza? Então, ervilhas com características diferentes poderiam cruzar com outras ervilhas que tinham características diferentes também. Então, por exemplo, no caso você está vendo aí uma ervilha verde cruzando com uma ervilha amarela, beleza? Então, esse foi o primeiro passo, identificar o que ele ia estudar, qual estrutura viva ele ia estudar, beleza? Ele escolheu a ervilha e deu muito certo, porque ele conseguia observar várias gerações para ter a sua conclusão, beleza? Bem, no início do estudo, ele pegou então os seres que são chamados de puros, ou seja, aqueles seres que são homozigotos. Hoje a gente sabe que é homozigoto, né? Que são seres que têm os genes iguais, beleza? A gente sabe que tem aquele que é dominante e aquele que é recessivo. A gente até viu lá, azão, azão. Quando é consoante dominante, a gente coloca em letra maiúscula.
quando é recessivo, a gente coloca letra minúscula. Então a gente viu lá, por exemplo, azão é um homozigoto dominante. Azinho é um homozigoto recessivo. Beleza? Então aí observa o que está acontecendo. Eu tenho aqui uma fêmea. Não, uma fêmea, pô, tô falando de planta, velho. Então eu tenho o cruzamento, né? Entre o verde e o amarelo. Beleza? Observem que os filhos são todos amarelos. O que isso significa para o Mendel? Isso significou que o fator amarelo seria dominante ao fator verde. E ele passava de geração em geração. Sacou? Então, tipo assim, na primeira geração filial, no que a gente chama de F1, essa geração, o verde e o amarelo aqui, ó, é chamada de geração parental, porque foram os primeiros a cruzarem. Os filhos que surgirem aqui, ó, que são todos amarelos, eles são o que a gente chama de geração filial 1. A primeira geração de filhos. Tranquilo? E observe que a gente está cruzando. Se eu tenho aqui um azão, que é dominante, e aqui eu tenho um azinho, que é recessivo, significa dizer que quando eu cruzar isso aqui, o azão dela vai se juntar com o azinho dele e vai formar os filhos azinho. Então os filhos já serão diferentes. Eles serão heterozigotos e não mais homozigotos. Beleza? E aí a gente chega, então, nos filhos da geração filial 1. Olha, observe. Esses dois aqui, olha, são da geração filial 1. Beleza? E esses filhos deles já são da geração filial 2. Observe. Esse cara aqui, ó, ele vai ser azinho. Ela vai ser azinho também. Beleza? E eles podem gerar um azão, quando forem cruzados. Podem gerar azinho, quando forem cruzados. Só que observe, galera, eu não estou dizendo que ele é azinho, eu não estou dizendo que ela é azinho, significa dizer o seguinte, que o azinho dele pode cruzar com o azinho dela, beleza? E aí, olha o caboclo aqui herdando a condição do avô dele, beleza? Coisa doida, né? Então aqui é a condição do avô, ou seja, da geração anterior. Isso significa dizer que os caracteres, que os fatores que Mendel falou, ele vai passando de pai para filho. O que a gente chama de hereditariedade, que a gente falou na última aula. Beleza? Então, atenção nesse detalhe, que isso é muito importante. Então, na geração F2, que é essa geração aqui, ó, que está surgindo, beleza? Ela vai ser totalmente diferente da geração F1. Porque na geração F1, todo mundo era amarelo. Apesar do pai ser verde. Beleza? E aqui o verde voltou. Por quê? Porque esse aqui, ele tinha um recessivo, ela tinha um recessivo e gerou um filho totalmente recessivo, um homozigoto recessivo. Beleza, galera? Deu para entender aí? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, vocês podem me chamar lá no meu privado para perguntar, que a gente consegue deduzir. Bem, para ficar mais claro para ti, olha aí o esquema que eu acabei de te dizer. Geração P, ou geração parental, geração dos puros. Então eu tenho um amarelo puro, vezão, um verde puro, vezinho. Quando cruzou, gerou vários filhos, vezinho. Ó. Vezão do amarelo, vezinho do verde. Tranquilo? Só que assim, se eu pegar esses vezinho da geração filial 1 e cruzar entre eles, a gente vai ter o seguinte, ó. Esse vezão pode se juntar com esse vezão, gerando vezão, homozigoto dominante. Esse vezão aqui, ó, ele pode se juntar com esse vezinho, gerando vezinho, que é heterozigoto. Mais uma vez, esse vezinho pode se juntar com esse vezão, gerando vezinho. E esse vezinho, ele pode se juntar com esse vezinho, gerando vezinho. Então tá aqui, ó. Olha como ele está recorrendo à característica anterior ali, ó. Beleza? Então é nesse fato que a gente tem a geração F2. Então a gente tem aqui, ó, geração F1, que saiu da geração parental, dos puros aqui, homozigotos puros, beleza? E aqui a gente tem a geração F2 sendo construída aqui, tá bom? Beleza. Então a gente lembra novamente o que é um homozigoto e o que é um heterozigoto, beleza? Homozigotos são aqueles que têm genes iguais. Lembra que são genes alelos que vão produzir características. Então, esses caras aqui, ó, são genes alelos. Aqui eu tenho um gene alelo recessivo, que gera o verde,
e aqui eu tenho um gene alelo dominante que gera o amarelo. Beleza? Agora observe o filho aqui, olha. Um heterozigoto. Beleza? Heterozigoto. O Yzão dela e o Yzinho dele. Beleza? Ou seja, o dominante dela com o recessivo dele gerou um moleque heterozigoto. Beleza? Vamos lá. E aí, galera, existe uma forma fácil de fazer esse procedimento que é chamada de diagrama de Peane. Beleza? Aqui em cima a gente coloca, galera, os gametas que vão surgir. Lembrando que cada um ele vai ter esse gameta porque os genes eles vão se separar. Observe, olha, o dele e o dela é Yzão e Yzinho. Os dois são Yzão e Yzinho. Então, na hora da formação dos gametas, eles vão separar o Yzão do Yzinho dela e o Yzão e Yzinho dele, beleza? E aí a gente vai começar a cruzar os gametas, beleza? Porque assim, ó, esse Y dela, aqui em cima, galera, ele pode se juntar com o Yzão dele. Vai dar Yzão e Yzão, dominante, amarelo, beleza? Esse Yzão dele, ele pode juntar com esse Yzinho dela. Vai ficar Yzão e Yzinho aqui, ó. Beleza? Agora lembra, como o amarelo é dominante, lógico que o filho vai ser dominante. Beleza? Tranquilo, galera? Agora, observe na linha de baixo, na parte de baixo. A gente tem o Yzinho dele e o Yzão dela. Mais uma vez, guerreiro do mal. Yzão dela e Yzinho dele. Vai gerar o amarelo. Lembrem-se sempre que o amarelo é dominante em relação ao verde, aqui nessa situação, tá bom? E por último, a gente tem o Yzinho dela e o Yzinho dele aqui embaixo. Ó. Quando eles se juntam, eles já vão formar um outro indivíduo diferente, que vai ser justamente o verde lá. Ó. Beleza? Parece o verde? Tá aí, beleza? Então nós temos aí o homozigoto recessivo. Bem, uma das coisas que fez o Mendel estudar as ervilhas foi a questão de características, tá? Então, nesse sentido, galera, existem várias características das ervilheiras que foram estudadas para observar justamente essa variação, essa variável em relação à quantidade de caracteres hereditários que iriam de pai para filho, beleza? Aqui eu tenho umas para apresentar para vocês, né? Por exemplo, a forma de semente, a questão de ser lisa ou rugosa, lisa é dominante em relação à rugosa, a condição de cor, amarelo e verde que a gente acabou de falar, né? Verde é recessivo, amarelo é dominante, a cor da flor, a gente tem também a forma da vagem, onde ficava essas ervilhas, beleza? A cor da vagem que se produzia, a posição que a flor estava, será axial ou terminal, e também a altura do pé da ervilheira. Tranquilo? Então, essas várias características fizeram com que Mendel conseguisse estudar de maneira exata como é que se transmitia os caracteres hereditários de pai para filho. Beleza? Vamos embora. E para a gente finalizar, eu deixo aqui um meme para vocês, né? Seus pais são tão bonitos e você nasceu essa bagaça. Beleza? Mendel, não podemos escrever isso. Os fatores para duas ou mais características distribuem-se independentemente nos gametas, onde se combinam ao acaso, beleza? Então, galera, se tu é feio, cara, é o acaso. Tá certo que teu pai contribuiu, tua mãe contribuiu, mas às vezes pode ser o acaso também, beleza? Ou seja, na hora da separação dos fatores, na hora da separação dos cromossomos, dos genes alelos e tal, a parte pior ficou contigo. Então, galera do mal, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, tchau. Próxima aula a gente fala principalmente sobre probabilidade genética e eu fico por aqui. Valeu!